noite aí novamente a todos, né? Estejamos nós unidos para o bem, unidos agora no aprendizado com o nosso querido Pai Tomé, com o Mestre Jesus. E hoje então eu vou fazer uma leitura e um breve comentário de uma mensagem desse livro, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Recados do Além. Tem mensagens bem interessantes, acho que vale a pena a gente refletir sobre essas mensagens. Hoje, então, seria a lição número 19, o pirilampo. Eu vou fazer uma leitura corrente e depois eu vou fazer comentando cada parte, tá? Vamos lá, então. Nunca te afirme imprestável. No aldeamento de colonização, surgiu um químico dedicado à fabricação de remédios, pesquisando as qualidades de certo arbusto que existia unicamente em cavernas. Detendo informe de antigos habitantes da região, muniu-se de lâmpada elétrica, vela e fósforos para descer aos escaninhos da grande furna. O homem começou a distanciar-se da luz do sol e, porque a sombra se condensasse, acendeu a lâmpada, desdobrando uma corda que, na volta, lhe orientasse o caminho. A breve instantes, porém, as pilhas se esgotaram. Recorreu aos fósforos e inflamou a vela. Entretanto, a vela se derreteu e os fósforos foram gastos inteiramente, sem que ele atingisse o que desejava. Dispunha-se ao regresso quando viu um pequeno recôncavo do espaço estreito e escuro, o brilho intermitente de um pirilampo. Aproximou-se curioso e, à frente dessa luz, achou a planta que buscava com enorme proveito na tarefa que se propunha. Anotemos a conclusão. Quem não pode ser a luz solar, terá possivelmente o clarão da lâmpada. Quem não consegue ser a lâmpada, terá consigo o valor de uma vela acesa ou de um fósforo chamejante. E quem não disponha de meios de substituir a vela e o fósforo, trará sem dúvida o brilho de um pirilampo. Então eu vou comentar agora passo a passo dessa história. Primeiro, tem um termo que acho que não é tão usado, né, ultimamente, pirilampo, acho que conhece mais por vagalume, né? O que é um pirilampo, né? É um vagalume. Aqueles inseto, um besouro, basicamente, que no seu abdômen emite luz, né? Muito belo, né? Hoje em dia é pouco comum, acho que pelo menos nas cidades, a gente encontrar isso. Na casa dos meus pais, quando era menino, eu via às vezes à noite. Hoje em dia é muito raro, mas ainda nos locais mais distantes, próximos de brejos, etc., você encontra pirilampos ou vagalumes. Nunca te afirme imprestável. Essa é uma afirmação interessante. Às vezes eu levo a cada um a refletir se às vezes a gente não diz que não serve para tal atividade e não está querendo, talvez, fugir do trabalho. Fica para cada um aí questionar quando é que se acha imprestável, que nós nunca seremos. Deus nos fez e nos fez perfeitos. Nós que não acreditamos nisso. Então, no aldeamento de colonização, surgiu um químico dedicado à fabricação de remédios, pesquisando as qualidades de certo arbusto que existia unicamente em cavernas. Esse químico, eu fiquei pensando numa alusão, uma analogia a um bom espírito, um espírito superior que precisava criar um remédio com a ajuda, né, dessa planta. E aí então, detendo informes de antigos habitantes da região, ele foi com lâmpada elétrica, vela e fósforos para descer os escaninhos dessa grande furna. Para quem não sabe o que é furna, é uma caverna, um local, uma caverna profunda, normalmente. Aí ele começou a se distanciar
da luz do sol, e porque a sombra condenasse, acendeu a lâmpada, desdobrando uma corda que, na volta, lhe orientasse o caminho. Essa história também é importante, né? Vocês vejam que o químico era bastante inteligente. Para não se perder, ele usou uma corda no caminho. Na espiologia, muito importante talvez fazer isso para você não se perder e ter um caminho de volta, né? Até mesmo, podendo às vezes até usar também a corda para puxar alguém. A breve instantes, porém, as pilhas se esgotaram. Recorreu aos fósforos, inflamou a vela. Entretanto, a vela se derreteu, os fósforos foram gastos inteiramente, se ele atingisse o que desejava. Enfim, todas as suas, apesar de ser um químico inteligente, ou como eu fiz alusão, um espírito superior, todas as suas possibilidades que ele já tinha ali pronta, né, pra, vamos dizer assim, essas caixas de ferramentas, não tinha mais nada. Ele estava realmente no escuro e talvez a única chance que ele tinha, a única possibilidade era voltar e enfim, tentar outra vez em outro momento. Só que, como já disse, ele dispunha seu regresso, né? Quando viu um pequeno recôncavo do espaço estreito e escuro, o brilho intermitente do pirilampo. Então ele viu um vagalume. E esse vagalume, então, chamou a atenção dele e, ao chegar lá, aproximou-se curioso e, à frente dessa luz, achou a planta que buscava com enorme proveito na tarefa que se propunha. Então, às vezes, por pequeno que seja o vagalume, se o vagalume acender aqui, ninguém vai nem ver. Ele emite pouca luz. Eu teria que apagar todo o salão para a gente ver o vagalume emitindo a luz dele. Mas nas trevas ele seria importante. O espírito superior, mesmo com toda a luz dele, precisou dessa ajuda, desse vagalume que pode ser um de nós. Com pouca luz, mas que pode ajudar, como eu disse em relação à prece. Anotemos a conclusão. Quem não pode ser luz solar, terá possivelmente o clarão de uma lâmpada. Quem não consegue ser a lâmpada, terá consigo o valor de uma vela acesa ou de um fósforo chamejante. E quem não disponha de meios a fim de substituir a vela e o fósforo, terá sem dúvida o brilho do pirilampo ou vagalume. Enfim, não sei em que escala cada um de nós estejamos aí. Não sei. Não importa. Mas que nós possamos sim não ser imprestáveis. Nós podemos sim ser úteis. Tenhamos fé nisso. E eu, lendo essa mensagem, me veio uma lembrança de uma história, reza a lenda, que Alexandre o Grande, um dos grandes dominadores da Terra, séculos passados, bem séculos passados, que dominou aquela região da Macedônia, ele encontrou um mendigo, isso mesmo, um mendigo. Ele estava numa das suas campanhas de guerra e encontrou um mendigo. Esse mendigo chamava-se Diógenes, mais conhecido por todos como Quinos, o cão. E aí então, o Alexandre se interessou por Diógenes, por alguma razão, saiba lá qual for. Quinos chamou a atenção de Alexandre, que virou para ele e falou que, vendo que ele estava na extrema pobreza, ele vivia comendo restos por ali, que ele pedisse qualquer coisa que ele lhe daria. O que ele pedisse? Diógenes virou para ele e disse: o que eu quero, você não pode me dar. Ele estava fazendo sombra sobre Diógenes, ele queria tomar a luz do sol. Mas o que eu quero é muito mais poderoso que você. É a luz do sol. Reza a lenda
que Alexandre ficou tão impressionado com isso que disse que no final dessa campanha voltaria ali para conversar com ele, de tão assustado com a resposta que ele teve desse mendigo. E dizem que foi a última batalha dele. Ele faleceu em luta, numa batalha, depois que encontrou com Diógenes. Então, vocês vejam que Diógenes disse para ele: você não pode me dar nada. Então, nunca pense que você não pode ajudar, mas também não pense também que você pode ajudar a todos. Ele mostra essa lição para a gente. A gente, como talvez sejamos um pirilampo, se alguém depois quiser olhar na internet, existe um poema escrito por Carl Sagan, um falecido astrônomo e cientista, e ele chama Pálido Ponto Azul. Tem vários vídeos no YouTube sobre o Pálido Ponto Azul. E mostra exatamente que Carl Sagan, para quem não conhece, ele trabalhou na NASA na missão Voyager 1 e 2, pelo menos que eu saiba. E quando a Voyager estava passando perto de Saturno, ele teve a ideia de pegar esse satélite, né, essa sonda, e virá-la para a Terra, para ver como alguém veria de Marte a Terra. Daí vem esse nome, né? Pálido Ponto Azul. Na foto foi um ponto azul. E Carl Sagan diz nesse poema que todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todos os ditadores, todos os Alexandres, os grandes, enfim, todas as guerras, todas as misérias, todas as riquezas estavam naquele pálido ponto azul. Para a gente também dimensionar que às vezes, enfim, tudo, talvez o que a gente acha que é um grande problema, talvez esteja só na nossa cabeça. O Diógenes mesmo não queria nada, queria a luz do sol, que realmente nessa época do ano, não sei se vocês estão tendo essa oportunidade, sair às 9, 10 horas da manhã, tomar um pouco de sol, é realmente maravilhoso. O sol está uma delícia, como Diógenes ou Quinos, o cão, disse para Alexandre. Enfim, que possamos lembrar disso. Não somos nenhum Alexandre, não somos nenhum Diógenes, mas somos uma pessoa que não podemos nunca afirmar que somos imprestáveis, que possamos ser úteis de alguma forma, tal como a lição mostrou hoje, que seja como um vagalume, um pirilampo. Então tá, eu termino aqui, gente. Espero que tenha sido uma reflexão interessante. Para mim foi, espero para vocês também tenham sido. E vamos começar a segunda parte aí dos trabalhos da reunião. Obrigado, boa noite.